Crianças da Escola da Manhã, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Hoje nós vamos dar sequência à nossa série, ou início, melhor dizendo, sobre as parábolas do Senhor Jesus Cristo e essas grandes histórias, magníficas histórias contadas pelo Senhor Jesus Cristo nos Evangelhos, que ilustram a forma de Deus buscar a cada um e a forma que nós devemos buscar a Deus para a salvação, e também personagens, histórias que mostram como nós devemos buscar e aquilo que nós devemos evitar em nossa vida para que nós não sejamos condenados. Vamos ler Lucas no capítulo de número 12, versículo 13, até o versículo de número 34. Diz assim a palavra do Senhor: E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele disse: Homem, quem me pôs por mim juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhe: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isso, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens depósito, muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si se ajunta tesouros, mas não é rico para com Deus. E disse aos seus discípulos: Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Não é a vida mais do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam nem cegam, nem têm despensa nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. E qual de vós, sendo ansioso, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, porque estáis ansiosos pelas outras. Considerai os lírios como eles crescem, não trabalham nem fiam. Digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, que haveis de beber, e não andais inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas o vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca se acabe, aonde não chega o ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Vamos repetir o versículo de número 20 e 21, diz: Mas Deus diz: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, mas não é rico para com Deus. Então aqui nós temos a parábola do rico, chamado de louco pelo próprio Deus. E qual é a causa da sua loucura? Por que Deus lhe chamou de louco? Porque este homem rico, este homem que possuía muitas propriedades, muitas riquezas, ele começou a ter mais. Ele se tornou um homem grandemente próspero e ter em abundância. Ele tinha muitos celeiros, e esses celeiros, a sua colheita produziu em grande abundância. E o que este homem fez? Ao invés de louvar a Deus, de engrandecer a Deus pelas bênçãos que Deus havia lhe dado, de ter um coração generoso e de buscar a Deus para o bem maior que é a salvação, esse homem ele falou consigo mesmo: eu derrubarei esses celeiros
e construirei outros celeiros maiores. E direi à minha alma: alma, come, bebe e folga, descansa. Este homem, ele pensava que ele teria uma vida longa para desfrutar dos seus bens, para viver uma vida de descanso. E nós vemos aqui que não havia em seu pensamento, em seu coração, a preocupação para com o estado de sua alma. Ele não considerou aquelas coisas que ele possuía, que haviam lhe sido dadas como algo que havia vindo do céu. Ele não viu aquilo que ele tinha, a prosperidade, a abundância das coisas que ele tinha, como um reconhecimento de que existe um Deus e de que existe algo muito mais precioso ainda, que é a minha alma, que é a salvação, que é o perdão. Então este homem, ele não tinha Deus na sua vista. E o que nós aprendemos com este homem, nesta parábola, nessa história do Senhor Jesus Cristo, que nós devemos evitar, para que nós não sejamos também considerados ou chamados por Deus de pessoas, crianças ou jovens, que desprezam a sua alma, que não têm a salvação em Cristo ainda. Nós podemos aprender com este homem que ele não tinha o interesse em saber a vontade de Deus. Ele não queria saber a vontade de Deus. A vida dele era somente para si. Ele preocupava-se somente com aquilo que ele iria comer, com aquilo que ele iria beber, com aquilo que ele iria vestir. Ele se preocupava somente com as coisas desta vida. A vida dele era somente aqui. Não havia preocupação com a salvação, não havia preocupação com ser perdoado por Deus. Ele não se preocupava em saber qual era a vontade de Deus. Então, é algo que nós devemos evitar. A nossa vida não deve ser uma vida de preocupação somente com as coisas que nós temos, mas nós devemos nos preocupar se nós estamos agradando a Deus, se a nossa vida de fato é uma vida que é vivida para Deus. Nós temos buscado saber a vontade de Deus, de como nós podemos ser salvos, e nós podemos aprender também com este homem que ele ignorava que ele tinha uma alma imortal. Ele ignorava a salvação. Ele ignorava que ao partir desta vida ele iria comparecer na presença de Deus e de que ele prestaria contas a Deus por isto. E então ele ignorou isto. Agora nós temos ignorado, nós temos passado os dias e não temos pensado em se nós somos salvos ou não, em se nós temos a salvação em Cristo ou não. Nós temos ignorado que Deus ele preparou o meio de nós sermos salvos. Então é algo que nós aprendemos com este homem. Outra coisa que nós aprendemos com este homem, que nós devemos evitar, é que ele era um homem sem gratidão ao verdadeiro Deus e dono de todas as coisas. Ele não viu aquilo que ele conquistou, aquilo que estava conquistando, como a bênção de Deus sobre a sua vida, porque o Senhor é dono de todas as coisas, inclusive da vida. Ele nos deu a vida, e de que aquelas coisas deveriam mostrar a ele que existia um Deus no céu e que esse Deus ele deve ser buscado, ele deve ser conhecido por nós. Então ele não tinha gratidão, ele achava que tudo aquilo que ele conquistou, que ele teve, foi pela sua força, foi pela sua sabedoria. Então ele não considerava a Deus. E nós devemos refletir nessa atitude deste homem para evitá-la, porque se nós temos inteligência, se nós temos casa, se nós temos paz, se nós temos muitas coisas,
nós devemos ser gratos a Deus no nosso coração. E essas coisas que nós temos devem ser motivos para que nós busquemos a Deus, conhecê-lo melhor e conhecê-lo para a salvação. E este homem, ele estava ignorando o poderoso plano de Deus para a salvação. Ele ignorava, ele tinha conhecimento da agricultura, ele tinha conhecimento de construção, mas ele ignorava o plano de Deus. Ele ignorava que um dia ele estaria na presença de Deus e que ele ainda não era salvo, que ele precisava ser salvo. Então ele ignorou esse fato, ele ignorou a isso, e ele viveu uma vida egoísta, algo que nós aprendemos com ele também, uma vida ambiciosa e uma vida ociosa, uma vida de descanso. Era isso que ele almejava. Ele não almejava ser salvo, ele não almejava ter o perdão, ele almejava ter uma vida egoísta. Ele era um homem ambicioso que não repartia as coisas que tinha, e ele era um homem que queria viver uma vida de descanso, sem ter preocupações. Agora, eu pergunto a você, será que você é semelhante, é igual a este homem? Ah, mas eu não possuo um celeiro, eu não sou uma pessoa rica, eu não tenho uma fazenda. Mas quantas coisas Deus nos deu? Ele nos deu a vida, Ele nos deu a inteligência, Ele nos tem dado uma família, Ele nos tem dado a inteligência, Ele nos tem dado capacidades de fazer muitas coisas. Mas essas coisas, tudo isso que o Senhor nos tem dado, tem nos mostrado que existe um Deus que é dono de todas as coisas, inclusive das nossas vidas. Tudo isso nos mostra que nós temos uma alma, que ela é eterna, e que um dia a nossa vida aqui vai acabar e que nós estaremos na presença de Deus. Isso nos tem mostrado, ou tem nos feito pensar, que tudo que nós conquistamos aqui é passageiro, tudo que nós temos aqui é passageiro, mas que o bem mais precioso que nós podemos ter, ou o tesouro maior, é a salvação. Este homem, nós vimos aqui que Deus ele chamou ele de um homem louco. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Veja, talvez se nós víssemos um homem assim, como existem muitos homens, nós falaríamos que esse homem é um homem muito sábio, muito inteligente, um homem, mas para Deus ele era um homem louco, porque ele não possuía a verdadeira riqueza, que é a salvação. Porque para Deus este homem rico, ele era pobre. Ele era pobre. E a verdadeira riqueza é ter a salvação, é ter o perdão. Então, mesmo nós, que não possuímos a riqueza deste homem, mas se nós considerarmos ou acharmos que tudo que nós temos na nossa vida, que isso de fato é a nossa vida, que é as coisas que nós temos que nos dá prazer e alegria, se não existe em nós a preocupação de ter o perdão, de ter a salvação, se não existe em nosso coração essas coisas, então para Deus nós também estamos agindo de forma igual a este homem, de forma louca. Mas se nós buscarmos a Cristo, se nós formos a Ele, e nós pedimos que Ele nos salve, e confessarmos os nossos pecados, aqueles que estão em nossa mente, em nosso coração, que nós conhecemos, e confessarmos a Ele sinceramente,
e pedimos que Ele nos salve. Ele nos salvará e nós seremos ricos, não aqui nessa vida, mas na presença de Deus, porque nós teremos no céu o maior tesouro de todos, que é o Senhor Jesus Cristo, e a salvação nos será dada, que é o maior tesouro que nós podemos ter, porque ela ninguém pode roubar. O Senhor Jesus diz que o ladrão não rouba e a traça não rói, não pode ser perdida. Então eu rogo a você que busque ao Senhor agora, busque a Ele para a sua salvação. Não deixe para depois. Não esqueça essa mensagem e vá fazer outras coisas. O mais importante para você é que você seja salvo. Essa história que o Senhor Jesus Cristo contou serve para nós como um lembrete de que nós devemos evitar. Nós não colamos lembretes nos lugares, ou na geladeira, ou no mural em casa, para que nós nos lembremos de coisas, ou nós não ficamos ansiosos quando nós vamos fazer uma viagem. Hoje nós esperamos ansiosamente que os dias passem. Pois é, nós devemos também ansiar pela salvação, pelo perdão, por buscar a Cristo imediatamente agora. Que o Senhor abençoe a sua palavra e que essa ilustração, que essa parábola preciosa do Senhor Jesus Cristo sirva para você buscar ao Senhor. Vamos cantar o hino de número 23 em nosso hinário.